Sejam bem-vindos. A aula de hoje é sobre um tema que eu considero o mais importante para a prova da OAB. Por quê? É o tema que mais cai dentro da matéria que é a rainha da prova. Ou seja, é o tema de ética profissional dos direitos dos advogados. E a parte 2, para quem ainda não assistiu a parte 1, está disponível no meu canal. É só você entrar, assistir a parte 1 e depois já vir assistir a parte 2. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafael Takahashi, eu sou professor e fundador do Método da Prova OAB, que possui centenas de aprovados na primeira fase do exame e estamos rumo aos milhares. Para você que ainda não é aluno, você pode fazer a inscrição no link abaixo, se estiver abertas as vagas, ou entrar para a lista de espera, tudo na descrição desse vídeo. Vamos lá, dos direitos dos advogados. O primeiro direito, do direito de acesso aos autos de processos findos ou em andamento. Nos termos do artigo 7º, inciso 13 do Estatuto da OAB, são direitos do advogado examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou a segredo de justiça, assegurado a obtenção de cópias com a possibilidade de tomar apontamentos. Então eu fiz um esquema para vocês entenderem melhor. Produção, pode colocar na tela. Direito de acesso aos autos de processos findos ou em andamento. Regra geral, que os processos serão públicos, ou seja, não é necessário a apresentação de procuração. A exceção, processo com sigilo e é necessário, nesse caso, a procuração. Lembrando, tá, que de acordo com a Constituição, ali no artigo 5º, não vou lembrar exatamente o inciso, mas a decretação do sigilo será permitida apenas no caso de interesse público no sigilo ou para proteção da intimidade das partes. Então, a regra geral com relação aos processos é que eles sejam públicos e, excepcionalmente, eles sejam sigilosos, ok? Outro direito dos advogados, do direito de acesso às investigações. E aqui é muito interessante porque é um tema que pode cair tanto em ética profissional, que é a matéria dessa aula, quanto em processo penal, principalmente no que diz respeito a inquérito policial. Inclusive já tem uma aula sobre isso e eu comento esse dispositivo, mas eu vou comentar aqui também porque diz respeito à ética. De acordo com o artigo 7º, são direitos dos advogados, inciso 14, examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Em regra, quando se diz investigação, nós dizemos o inquérito policial, que é presidido pelo delegado, pela autoridade policial, ou o PIC, que é o procedimento investigatório criminal, que é presidido pelo Ministério Público, ok? Então, a pergunta que fica é: o advogado sem procuração tem direito de acesso às investigações com sigilo? E a resposta é negativa. De acordo com o artigo 7º, parágrafo 10º do Estatuto da OAB, nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício do direito de que trata o inciso 14. O inciso 14 eu acabei de ler, que é o direito de acesso às investigações. Inclusive, eu fiz um esquema. Então, direito de acesso às investigações. Se a investigação for pública, ele pode sem procuração. Se a investigação for sigilosa, é necessário a apresentação da procuração. Lembrando aqui que, se tratando de inquérito policial, em regra, ele será sigiloso, ok? O advogado tem acesso ilimitado aos autos de investigação? E a resposta é negativa, tanto pela literalidade dispositiva do Estatuto da OAB, quanto pela súmula vinculante do STF, e eu vou ler a literalidade desses dois fundamentos jurídicos. No caso previsto no inciso 14, que é o acesso às investigações, a autoridade competente poderá delimitar o acesso ao advogado aos elementos de prova relacionados à diligência em andamento e ainda não documentado nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. O que esse dispositivo está falando? Que a autoridade competente, ou seja, que está presidindo ali a investigação, ela pode limitar o acesso do advogado se tratando de provas em andamento, ainda não documentadas. Vamos imaginar, tem uma interceptação telefônica. Imagine você como advogado, apresenta a procuração, está em sigilo, você tem acesso e você descobre, antes de finalizar a quebra e ver realmente ali essa prova, que está ocorrendo essa interceptação. Você imediatamente avisar seu cliente e falar, ó,
não usa mais seu telefone. Então, para evitar a eficiência da medida, primeiro, realiza, nesse caso, a interceptação. Quando finalizar a interceptação, o período ali, e o delegado, enfim, a autoridade que preside a investigação, juntar essas provas nos autos da investigação, aí sim o advogado teria acesso. Antes de finalizada e efetivamente documentada, o advogado não teria esse acesso. Então, é tanto para preservar a própria eficácia da medida. E outro fundamento é a súmula vinculante 14 do STF, que diz: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados, ou seja, já finalizados que constam nos autos, em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, esses dois fundamentos limitam o acesso do advogado aos autos. Limitam o quê? As provas já documentadas, ok? Próxima pergunta. Qual é a consequência caso a autoridade competente não forneça o acesso ao advogado ou forneça de maneira incompleta? Olha, essa é uma matéria que pode cair em ética, processo penal ou penal. Vamos lá. De acordo com o artigo 7º, parágrafo 12, a inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14, ou seja, acesso às investigações, o fornecimento incompleto dos autos ou fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo implicará na responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Ou seja, haverá responsabilização criminal da autoridade que impediu o acesso e também a responsabilidade funcional, ou seja, na esfera administrativa. E a outra pergunta, que também pode cair tanto em ética, processo penal e penal, é: qual o crime praticado ao negar o acesso do advogado aos autos da investigação? Veja que, num primeiro momento, o Estatuto fala só apenas que há uma responsabilização criminal, mas não diz qual é o crime. E aí vem a Lei de Abuso de Autoridade e especifica esse crime. Artigo 32 da Lei de Abuso de Autoridade. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuro, cujo sigilo será imprescindível. Aqui novamente retoma aquelas hipóteses em que o acesso do advogado não é amplo. Por quê? Porque ele não terá acesso à diligência em curso ou aquelas que são indicadas, que serão feitas no futuro. Então, esse será o crime praticado. A pena será de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Do direito de usar a palavra pela ordem. Nós vemos muito em alguns filmes, pela ordem, excelência. Isso está previsto no Estatuto, aqui no Brasil. Então, de acordo com o artigo 7º, inciso 10, o advogado tem direito de usar a palavra pela ordem em qualquer tribunal judicial ou administrativo, órgão de deliberação coletiva da administração pública ou comissão parlamentar de inquérito, mediante intervenção pontual e sumária para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação aos fatos, a documentos ou a afirmações que influam na decisão. E esse inciso foi alterado recentemente, em 2022. Do direito ao desagravo. Esse é um conteúdo que costuma cair recorrentemente na prova da OAB. São direitos do advogado, inciso 17, ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. E eu fiz um esquema com relação à competência para a realização desse desagravo. E sempre tem pegadinha com relação a isso. De quem é a competência para realizar o desagravo? A competência para a realização do desagravo. Regra geral, conselho seccional competente. Ou seja, o conselho seccional, ele corresponde ali ao órgão que corresponde, tem a jurisdição do Estado, do território do Estado. Então, o Paraná tem um conselho seccional, o Rio Grande do Sul tem um conselho seccional, inclusive também o DF tem um conselho seccional. Então, em regra, será o conselho seccional competente. Então, se o desagravo diz respeito a um inscrito que tem a inscrição principal ali no conselho seccional, será aquele conselho responsável para a realização do desagravo.
Mas tem a exceção, essa exceção costuma cair em prova. A exceção é que o Conselho Federal, a competência será do Conselho Federal, quando for por motivo ligado ao cargo de conselheiro federal ou presidente de conselho seccional, ou quando for relativo a grave violação das prerrogativas profissionais com repercussão nacional, aí pode ser qualquer advogado. Então a exceção será o Conselho Federal competente quando for ligado ao motivo de cargo de conselheiro federal ou presidente de conselho seccional, ou quando for grave violação das prerrogativas profissionais com repercussão nacional, e nesse caso aqui pode ser qualquer advogado. Então memorize esse esquema, porque ele costuma cair em prova. O conselho competente pode promover de ofício o desagravo público? E a resposta é positiva. De acordo com o Regulamento Geral da OAB, artigo 18, o inscrito na OAB, quando ofendido comprovadamente em razão do exercício profissional ou de cargo ou função da OAB, tem direito ao desagravo público promovido pelo conselho competente de ofício a seu pedido ou de qualquer pessoa. Então, o desagravo ele pode ser promovido de ofício, a pedido ali do ofendido ou de qualquer outra pessoa. Eu fiz aí um esquema, formas de promover o desagravo público. Produção, coloca na tela, de ofício, a pedido do ofendido ou a pedido de qualquer pessoa. A realização do desagravo depende de concordância do ofendido, ou seja, o ofendido ele tem que permitir esse desagravo? E a resposta é negativa. De acordo com o Regulamento Geral da OAB, artigo 18, parágrafo 9º, o desagravo público, como instrumento de defesa dos direitos e prerrogativas da advocacia, não depende de concordância do ofendido, que não pode dispensá-lo, devendo ser promovido a critério do Conselho. Do direito a recusar-se a depor como testemunha. De acordo com o artigo 7º, são direitos do advogado. Inciso 19. Recusar-se a depor como testemunha em qualquer processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com a pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Esse artigo costuma cair muito em prova, vocês devem levar em conta antes de fazer a prova, principalmente essa parte que eu deixei destacada para vocês. E esse próximo slide diz respeito a uma alteração recente do Estatuto, e a pergunta é: o advogado pode realizar a delação premiada contra o cliente? E a resposta é negativa. De acordo com o artigo 7º, parágrafo 6º e é vedado ao advogado efetuar colaboração premiada contra quem seja ou tenha sido seu cliente, e a inobservância disso importará em processo disciplinar que poderá culminar na aplicação do disposto do inciso 3 do caput do artigo 35 desta lei, ou seja, a pena de exclusão, sem prejuízo das penas previstas no artigo 154 do Código Penal, que é o crime de violação de segredo profissional. Então, memorizem essa vedação e principalmente com relação às consequências da efetuação da colaboração premiada contra cliente, ok? Vamos para a última parte aqui da nossa aula. Eu sei que foram vários conteúdos, eu tentei ser o mais breve possível e eu gosto de fazer perguntas e respostas porque vocês já treinam como vai ser na prova. E agora a gente vai ver quais são os direitos especificamente das advogadas, ok? Alteração também relativamente recente no Estatuto, constando expressamente esses direitos, tá? E como costuma cair em prova, para vocês já saberem, eles costumam misturar esses direitos. Vocês vão ver que tem direito da gestante, direito da lactante e direito da adotante. Ele costuma misturar. Então, o direito de entrar em tribunais sem ser submetida a detectores de metais ou de aparelhos raio-x é exclusivamente da gestante. E a duração desse direito será pelo prazo que perdurar o estado gravídico. Memorizem. Do direito à reserva de vaga em garagem dos fóruns dos tribunais. É um direito exclusivamente das gestantes. E a duração será pelo prazo que durar o estado gravídico. Da preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante a comprovação de sua condição. Esse é um direito que vale tanto para a gestante, quanto para a lactante, quanto
para a adotante. A gestante e a lactante, o direito será pela duração pelo prazo que perdurar o estado gravídico ou pelo período de amamentação. E a adotante será pelo prazo de 120 dias, ok? E por fim, o direito à suspensão do prazo da lactante ou adotante. Então, com relação à adotante, ela terá o direito de suspensão de prazo a contar do termo judicial que tenha concedido a adoção, esse prazo é de 30 dias, desde que tenha notificação por escrito do cliente e que ela seja a única patrona da causa. Então vamos retomar. O direito de suspensão de prazo por 30 dias terá direito ao adotante no caso de notificação por escrito ao cliente e que ela seja a única patrona da causa. E quanto que é o termo inicial dessa suspensão? É a partir do termo judicial que tenha concedido a adoção. Agora, com relação à lactante, ela também tem direito de suspensão do prazo por 30 dias. Qual que seria o termo inicial? A data do parto e também tem os requisitos, que para ter esse direito, ela tem que ter notificação escrita ao cliente e também ser a única patrona da causa. E tudo isso é fundamentado no artigo 7º-A, inciso 4º e parágrafo 3º do Estatuto da OAB. Essa foi a aula, parte 2. Eu realmente entreguei o ouro aqui para vocês. Não deixem de ir para a prova sem ver essa aula, revisar. Assistam o máximo de vezes possíveis. E você que chegou até aqui, esse vídeo está disponível aqui no YouTube gratuitamente para você. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as minhas aulas que eu disponibilizo por um tempo gratuitamente aqui no YouTube. E posteriormente eu coloco apenas para os alunos dentro da plataforma exclusiva. E também lembrando que você pode se inscrever para o método da prova OAB se as inscrições estiverem abertas. É só você clicar aqui no link na descrição do vídeo ou entrar para a lista de espera para a próxima turma. Abraço!